Conexão Rural na 33ª abertura da colheita do arroz fala agora nessa conclusão do seminário do Safras com o Nelson Ananias, coordenador do Departamento de Sustentabilidade da Confederação Nacional da Agropecuária. O assunto aqui hoje, ambiente, um assunto cada vez mais caro para a produção, aliás, já caro há horas, né? E nós temos agora essa nova temática aí, que é a questão do carbono, que foi muito bem colocada. Gostaria que o senhor fizesse um resumo daquilo que foi falado aqui para o nosso espectador. Bom, o mercado de carbono é uma realidade, as obrigações já estão aí. Todo mundo já ouviu falar do Acordo do Clima, né, o Acordo de Paris, e outras ações que vêm levando ao produtor ambiental, produtor rural, a necessidade de ter uma produção cada vez mais sustentável. Essas exigências elas podem se tornar vantagens ao produtor rural a partir do momento que ele consegue verificar que essas ações elas são favoráveis à redução da emissão de carbono, quantificar esse carbono e vender esse carbono como uma alternativa de renda. Por quê? Porque é uma tecnologia que a gente já faz no campo. Quando você tem uma pastagem bem manejada, quando você tem um arroz bem manejado, um milho bem manejado, você está sequestrando carbono. E esse carbono ele pode ser quantificado, ele pode ser valorado e vendido. Então a gente tem um grande mercado ávido por carbono e a gente precisa que todas essas ações que o produtor já faz comprovadamente dentro da sua propriedade rural vire uma alternativa de renda com uma terceira safra. A gente está falando de 2 safras aqui, a proposta é ter mais uma safra de carbono do produtor rural. O produtor está nos acompanhando agora e eu vou usar aqui um termo que o presidente Gideão usou, né? Abstrato, bem abstrato ainda tudo. Né? Aí disse, como é que eu vou fazer para vender isso aí que eu não vejo? Porque ele gosta de ver a planta dele se desenvolvendo, depois colhendo. Como é que funciona isso? Como é que ele vende? Como é que ele vai quantificar isso aí? Isso, é uma cadeia produtiva nova. Quem trabalha com arroz, por exemplo, sabe que dentro da cadeia produtiva você tem o fornecedor de insumo, de semente, ele planta, tem quem compra, tem de maquinário. Carbono vai ser da mesma forma, a gente vai precisar montar, estruturar uma cadeia da qual o produtor já tem a produção. Então, a gente precisa que hajam certificadoras, porque o carbono não é que nem o arroz, por exemplo, que você vende, põe num caminhão e entrega. O carbono não, o carbono você vende e você tem que garantir para quem está comprando que esse carbono está sendo armazenado dentro da minha propriedade. Mas é uma cadeia nova, então a gente vai ter que trabalhar em assistência técnica para ensinar o produtor rural como comprovar. A gente precisa trabalhar em verificação, certificação desse carbono no solo e a gente precisa de gente para negociar esse carbono. A demanda já existe. Se a gente estruturar essa cadeia, e quanto mais cedo a gente estruturar essa cadeia, melhor mercado a gente vai pegar. E a gente tem como oferecer a todos os outros setores da economia o carbono mais confiável, mais barato e mais efetivo dentro do Brasil e talvez do mundo. Sustentabilidade que se associa também com a palavra... a palavra que dá origem a tudo, que é a rastreabilidade. Isso. Um mercado cada vez mais exigente por saber o que se está consumindo, essa também é uma realidade. É uma realidade também, mas a proposta nossa aqui, de todas as instituições representantes do produtor rural, é dar acesso ao produtor rural dessa sustentabilidade, dessa rastreabilidade e certificação. Então, quanto mais produtores engajados em produzir carbono, mais metodologias que são elegíveis elegíveis que a gente diz é que elas garantem que quando o produtor faz aquilo, ele está sequestrando carbono. A gente precisa de uma tecnologia que seja amplamente divulgada a todos os produtores. Então, todos que plantam arroz e fazem e cumprem aquele checklist são elegíveis a carbono. Para isso, que isso seja confirmado, ele precisa de uma certificadora que também seja baseada nessa tecnologia que é mais barata. A gente fala isso, uma comparação isso como plantio direto. Quando o plantio direto chegou no Brasil, todos lembram, era caro ter. Por quê? Você tinha que trocar maquinário, você tinha que trocar o trator, que tinha que ser um trator mais potente e tal. Nesse caso, só que a partir do momento em que ela é adotada, ela ficou mais acessível para todos. Por quê? Porque todo mundo tinha. Carbono é a mesma coisa. A partir do momento em que você tiver algumas propriedades já engajadas no processo, isso vai democratizar aquela tecnologia. E a gente vai poder entregar essa tecnologia a todos os produtores e
no caso da certificação, baratear para todos. A partir do momento que a gente barateia, vamos envolver o Senar, vamos envolver a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente, que todos engajados conseguem propor uma solução barata ao produtor rural de certificação ou rastreamento. A partir daí o produtor vai estar apto para colocar o seu carbono no mercado. Deixa uma mensagem para o produtor que está preocupado em relação à condução da política ambiental desse novo governo sob uma nova orientação ideológica. Bom, o produtor pode ficar tranquilo porque nós já temos, no Brasil, já aplicada há diversos anos, a legislação ambiental mais rigorosa do mundo, né? Então, se a gente já cumpriu, já conseguimos chegar até aqui com esse rigor todo e nos desenvolvendo, que nem eu falei na minha palestra, garantindo a segurança alimentar que nós fomos desafiados. Produzir, quando conseguimos produzir mais, nos desafiaram a produzir melhor. Agora mais, melhor, com sustentabilidade, que a gente já está vencendo essa barreira. Mais, melhor, sustentabilidade e produzindo carbono. Eu não tenho dúvida nenhuma que o produtor rural é apto, capaz e vai conseguir vencer isso, mais uma vez, transformando aquilo que é dificuldade em vantagem produtiva para o produtor rural. Cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei e o produtor rural, cumprindo a lei, vai ter a sua vantagem e seu merecido reconhecimento. Obrigado por dividir conosco esse conhecimento e bom retorno para o senhor da Brasília. Muito obrigado, e a CNA está aí à disposição de todos os produtores rurais, junto com a Farsul aqui, para dar essa assessoria ao produtor rural. O produtor rural pode estar tranquilo que nós estamos lá brigando dia a dia para o melhor resultado, para o melhor cenário para o produtor rural brasileiro. Nelson Ananias, coordenador de sustentabilidade da CNA. Alex, a satisfação está falando com você aí através de todo desse teu canal poderoso aí que tem comunicado com tanta gente. Sim, iniciamos, né? Terminamos aqui o nosso primeiro dia, efetivamente focado numa perspectiva nova para os seminários, trazendo uma nova abordagem, não já mais tão preocupado com as questões regionais, mas preocupado com temas em específico. Né? E aqui, obviamente, não poderia deixar de ser diferente, discutir a questão da intensificação produtiva nas áreas de terras baixas e, obviamente, trazendo aí umas discussões que tragam um pouco mais de abrangência, como tivemos pela manhã, a discussão sobre o mercado de carbono, por exemplo. Né? O palestrante, inclusive, Nelson Ananias, da nossa CNA em Brasília, citando justamente a questão da perspectiva de que talvez esse seja a terceira safra. Né? O produtor, além do trabalho que já faz, pensando em produção e produtividade, também com a oportunidade de pensar em agregar valor vendendo serviços ambientais, já que a nossa agricultura brasileira é tão sustentável. Nós aqui nos criticamos. Quando nós olhamos para a agricultura dos vizinhos, países vizinhos e países de outros continentes, a gente vê que nós somos quase que absolutamente ecológicos. Né? Então, é impressionante que como a gente se deprecia sozinho. Não precisa ninguém para nos depreciar, a gente se deprecia sozinho. Mas, obviamente, aí surgindo no mercado, reconhecendo a agricultura brasileira, a agricultura e pecuária brasileira como extremamente sustentáveis. E à tarde já uma discussão que, quando nós começamos a falar em alguma coisa de intensificação produtiva, imaginávamos em trigo na coxilha, daqui a pouco já estávamos falando em milho na várzea, e hoje à tarde já surgiu inclusive a história do trigo na várzea. Bom, agora tem inverno na várzea também. Então, efetivamente, a questão do avanço da intensificação produtiva, somando esforço e fazendo algo que é fundamental para o produtor, para todos que se dedicam a ter um negócio, que é fazer a otimização dos seus recursos. E o maior recurso que o produtor tem é o solo, juntamente com a água, e, portanto, a partir daí, o processo iniciado hoje, dos 7 seminários deste ano, que depois se somarão a 5 dias de campo e mais um grande rally, efetivamente trazendo já o pontapé inicial de 2023. Perfeito. Obrigado, Eduardo Condorelli, que é o superintendente do Senar RS, falando desse Duas Safras aqui na abertura da colheita do arroz. 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Realização Federarroz, correalização Embrapa, Senar, Patrocínio Premium, IRGA, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pátria Amada Brasil.